ITV Futebol Clube. Oferecimento Secom, Sindicato dos Comerciários. Estamos na área com mais uma edição do ITV Futebol Clube, programa de hoje especial. Vamos falar muito sobre o Campeonato Paulista, o Paulistão 2016. A competição já está em sua fase final. Santos e Grêmio Osasco Audax. O Audax acabou aprontando aí diante do Corinthians e está classificado para a grande decisão. E para falar de Paulistão, hoje nós teremos aqui as presenças do Dago Menezes, que trabalha aqui no Rádio Esportivo da cidade de Itu. O Alexandre Rufino também estará conosco para falar muito do Paulistão, falar também do Ituano. E no bloco do futebol amador nós teremos aqui a presença do Felipe, jogador do São Paulo, equipe que está fazendo um bom campeonato no amador aqui da cidade de Itu. E você que nos acompanha pode participar de duas formas, via e-mail, que é o itvfutebolclube@itu.tv.br, ou pela rede social, pelo Facebook, no facebook.com/ITV Futebol Clube. Deixa eu já apresentar aqui os convidados, né? Já falamos aqui do Dago Menezes, do Rufino, obrigado pelas presenças. Vamos começar aqui falando então do Ituano, antes da gente debater aqui o Paulistão. O Ituano que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Dago, você que esteve aí nos últimos dias com pessoas ligadas à diretoria do Galo Rubro-Negro, como é que está esse preparativo, esse planejamento para a Série D? Olá, obrigado pelo convite. O Ituano que está de férias até o dia 2 de maio, e ele volta aos trabalhos e está tentando reforçar o time, né? Sobre reforços, a diretoria ainda não liberou nada para a gente, vamos esperar até eles voltarem, mas estão renovando com os jogadores do elenco do Paulista, alguns jogadores estão saindo, outros voltando para o clube de origem, mas eu acredito muito na classificação e num bom campeonato na Série D do Galo. Rufino, daqui a pouco nós vamos conferir aqui até os jogadores que renovaram, atletas que permaneceram, outros deixaram o elenco do Galo Rubro-Negro. Mas, Rufino, como é que está a expectativa aqui da cidade de Itu, do torcedor realmente do Ituano, para essa disputa de Série D do Brasileiro? O time volta a disputar uma competição nacional? Então, muitos, torcedores estavam esperando mesmo essa classificação para a Série D, né? Independente, era a obrigação do Paulistão era não tentar cair, fez uma campanha que poderia ter até classificado para essa fase mata-mata. Então, a expectativa do torcedor é o quê? O Juninho investir no time, para que o time, suba, porque tem chance. E ainda mantendo a metade do time, queira ou não, renovou com alguns jogadores, os principais jogadores, por enquanto, do Ituano, continuam na equipe, já é uma boa base para o Tarcísio Pugliese, E isso faz com que ele já tenha uma estrutura, precisando chegar mais um ou dois reforços, que daí já tem um elenco. Não precisa ser aquele, ter que remontar um time, E agora vamos ver, jogando dentro de casa tem que fazer o papel dele. Aliás, você citou o Tarcísio Pugliese, é importante a gente destacar isso, porque o Tarcísio está tendo a oportunidade, na verdade, de continuar um trabalho, já há um bom tempo, renovando o contrato, permanecendo. Eu acho que isso é bom para o elenco, que já passa a conhecer o treinador, já se acostuma, e ele tem tempo para trabalhar, o que dificilmente você acaba percebendo em outras equipes, times grandes não conseguem manter uma sequência com o mesmo treinador. Vamos aproveitar e colocar aí na tela, então, os atletas do Ituano que permaneceram, enfim, renovações, e quem realmente vai deixar o clube e não disputará a Série D do Campeonato Brasileiro. Tá lá, notícias aí sobre o elenco do Galo Rubro-Negro. Saíram Rubinho, Juan, Fernando, Viana e Raul Prata. Aliás, o Raul Prata daqui a pouco a gente vai falar, que me parece que ele pode permanecer aí no Galo Rubro-Negro. A situação do Raul Prata não é 100% de saída, tá? Ronaldo, um atleta que chegou, mas daqui a pouco o Dago fala, me parece que já pode ir para uma outra equipe por empréstimo, já que ele tem vínculo com o Ituano, e renovaram para a disputa da Série D do Brasileiro. O Fábio, Simeão, Peri, o Nailor, o Gulli, que o Gabriel gosta bastante do Gulli, é jogador de meio campo, além do treinador Tarcísio Pugliese. Dago, com relação ao Raul Prata, um atleta, qual que é a situação desse jogador? E já pode emendar também a situação do Ronaldo. O Raul, o Juan, o Rubinho e o Fernando Viana. O Juan pertence ao Sport, voltou para disputar a Série B, a Série A, Isso. O Sport na Série A. E o Rubinho e
e o Fernando Viana pertence ao Paraná. Também vieram só para disputar o Paulista, ver se tinha algum mercado. O Raul Prata, o Ituano tenta a negociação com ele para renovação de contrato, mas ainda não conseguiu acertar a situação. E o Ronaldo chegou no Ituano, treinou assim, o Paulista inteiro, foi inscrito no último jogo por causa da lesão do Marcão e do Fernando Viana, jogou o último jogo do Paulista e agora está emprestado para o Fortaleza. Vai disputar, o Fortaleza está na Série C e tem um projeto muito forte para subir para a Série B. Então eles querem jogadores que tenham uma qualidade maior para a disputa desse campeonato, daí por isso que forçaram a barra para levar o Ronaldo. Ô Rufino, com relação aos atletas que renovaram, aí, quem que você destaca de extrema importância realmente para o Tarcísio Pugliese nessa disputa da Série D? Estamos aí, o Gulli, o Nailo, enfim, esses atletas que renovaram o contrato. O Juninho foi inteligente porque, queira ou não, o time do Ituano não teve um grande destaque durante o campeonato. Foi basicamente coletivo o time. Mas vamos destacar o Fábio por ter renovado, que é um goleiro experiente, ajudou muito o Ituano nesse campeonato. O Nailo, que foi um dos principais zagueiros, foi até um dos destaques do interior, tá todo mundo comentando. O Simeão, quando ele fez a dupla com o Gulli, foi até que a gente veio no último programa, comentou aqui com o Gabriel, encaixou os dois. Então, essa parte defensiva do Ituano, juntamente com o Peri, né, que fazia tanto a ponta esquerda como a lateral esquerda quando o João Paulo está jogando, queira ou não, o Ituano, a base defensiva manteve, só a questão do lateral direito, o Raul Prata, se vai manter ou não, mas o sistema defensivo, o que dificultou muito no Ituano durante o campeonato, precisava de um atacante, de um meia que chegasse até então para o Ituano fazer gols, porque mesmo o Cavariano que caiu, fez muito mais gol do que o Ituano. Então a parte ofensiva do Ituano que era fraca. A esperança nossa era o Ronaldo. O Ronaldo veio, fez um jogo, foi embora. Vamos ver durante a semana, até a volta agora aos treinos, se chega algum jogador, um meia ou um atacante de ponta, porque a gente depende muito do Marcão, né? É o jogador que veio revelado da base, né? Tem, toda vez que ele entra, faz um gol ou outro que ajuda a nossa equipe, mas precisava de trazer um cara mais experiente, um cara já mais rodado, tanto como um meia, como um atacante, porque na Série D faz diferença. Aliás, Dago, a expectativa agora não só com relação à montagem desse elenco, como é que vai ficar realmente o Ituano para a disputa da Série D do Brasileiro, mas existe também uma expectativa com relação aos possíveis adversários, né, do Ituano. A gente sabe que a primeira fase da Série D ela é regionalizada até por uma questão financeira e hoje nós não temos condições aqui de apontar, né, qual que seria o grupo do Ituano na Série D do Campeonato Brasileiro. Então existe essa expectativa também com relação a quais equipes o Ituano irá enfrentar, já que os grupos ainda não estão formados. Sim, pode encarar as equipes do Rio, né, que estão classificando pelo Campeonato Regional, tem as equipes do Rio Grande do Sul, que geralmente são as que dão mais dificuldades nessa fase regional. Santa Catarina, Minas, tem o Sudeste e o Sul inteiro ali. E são campeonatos com maior qualidade, se você pegar assim. Mesmo sendo um campeonato inferior ao Paulista, eu acho que o Ituano tem condições com o campeonato que ele fez aqui, jogando de igual com os grandes, igual ele jogou no Paulista. E mantendo o time, que é uma grande diferença de 2014, quando ele foi, né, que depois de 2014 o time se desfez, eu acho que o Ituano tem grandes condições de fazer um excelente campeonato na Série D. Mas agora você vai pegar um time lá do Rio Grande do Sul, além da viagem, você tem ainda um time que joga dentro de casa, que é complicado, tem o Brasil, igual o Brasil de Pelotas, que foi no você acaba, quando sai do estado de São Paulo aqui, você não sabe qual o tipo de gramado, né, que você vai ter pela frente. Você chega, tem um gramado péssimo para você acabar disputando. Aqui em São Paulo, ainda existem muitos estádios ainda que o gramado é ruim, mas a Federação Paulista tem feito uma fiscalização, até na primeira rodada do Paulistão esse ano, o São Bento não pôde jogar no Walter Ribeiro, o gramado estava péssimo, pediram para fazer uma reforma, tanto que o time jogou em Barueri, aliás, contra o Ituano, né, que foi na primeira rodada do Paulistão, mas quando você sai do estado de São Paulo, é totalmente diferente, né? Você pega um gramado ruim, uma estrutura que coloca um time visitante muitas vezes ruim, um vestiário ruim, tem todo aquele clima de guerra que eles acabam criando, o desgaste da viagem que o Dago acabou citando. Então, é um outro tipo de planejamento, um outro tipo de preparação, né, Rufino? Exatamente, e tudo influencia, né? Queira ou não, o Ituano trabalha num campo que o gramado é perfeito, em ótimas condições, tanto fazer treino, aí você vai jogar num campeonato
que pega bastante clubes que não tem uma estrutura financeira como tem o Ituano. Queira ou não, o Ituano é um time do interior, mas a base, desde a base até o profissional, mantém estruturado, pagamento em dia. Isso é difícil no futebol hoje em dia. No futebol de São Paulo, acredito que até ocorre nesses times que estão na Série A e tá até na A2. Sim. Você vê a Portuguesa pode cair agora, perder os pontos por causa de 3 meses de salário atrasado. Então dificulta muito. Aí você pega um time lá de fora, de Rio Grande do Sul, não conhece, não sabe a estrutura. O gramado chega lá, talvez tem pelado durante o dia, deixa os menininhos jogar. À noite tem o campeonato. Então dificulta. Você pega um time com qualidade, que sabe tocar a bola, um campo irregular, tudo influencia, né, Dagoberto? Com certeza, acaba interferindo muitas vezes no trabalho que é realizado, acaba prejudicando, às vezes você que tem uma boa estrutura, uma boa condição, chega lá e tem uma estrutura ruim para que você possa desempenhar o seu futebol. O Rufino citou aqui jogadores formados na base do Ituano. O Ituano vem fazendo um trabalho muito legal, muito sério, depois que o Juninho assumiu a gestão do clube, que é a reestruturação e essa recuperação do trabalho nas categorias de base. Então nós vamos conferir o grupo, aliás, que o Ituano está dentro do Campeonato Paulista Sub-20, que é um dos principais campeonatos das categorias de base. Vamos conferir aí o grupo do Ituano no Campeonato Paulista Sub-20, é o mesmo grupo do Capivariano, Capivari, que é uma cidade aí da área de abrangência da nossa ITV. Vamos conferir. O Paulista Sub-20 com Ponte Preta, Capivariano, Atlético Sorocaba, Primavera, Independente, União Barbarense, Ituano, Mojimirim, Paulista, Rio Branco, São Bento e Itapirense. Bom, desses times aí, podemos destacar aí a Ponte, né, que faz um trabalho muito bom na base. O Capivariano promete fazer uma base forte para esse ano, já que não vai ter profissional no segundo semestre, não vai disputar a Copa Paulista. O Mojimirim, às vezes algumas vezes, né, revela aí alguns atletas. Enfim, nas últimas edições do Sub-20, o Mojimirim fez boas campanhas. E além, claro, do Ituano que está aí. Enfim, equipes que podemos destacar. O Paulista Sub-20, que é um campeonato tecnicamente muito forte também, né, Rufino? Com certeza. O Rogério Pinheiro, que, né, é o treinador do Sub-20, vai manter uma base, queira ou não, da Copinha, que o Ituano fez um ótimo campeonato, foi derrotado pelo Corinthians, né? Manteve a metade do time, queira ou não, já tem uma base e a estrutura, né? Vem ajudando, subiu alguns meninos do Sub-17 também. O Ituano tem tudo para fazer um bom campeonato. E já lembrando que parece para a Copa Paulista, o Juninho vai manter o Sub-20 e vai descer alguns que estão na reserva da Série D para compor o elenco e jogar. Então ele quer dar ritmo para esses meninos, principalmente do Sub-20, para o ano que vem na Copa São Paulo, os meninos estão voando. Ô Dago, aliás, nós destacamos aqui o Sub-20, né, com grupos, citamos aqui equipes tradicionais, mas e a situação do Ituano nas outras categorias? Vocês acompanharam alguma coisa aí no fim de semana? Sim. Já começou, né? O 15, 17 já está rolando. Sim, o Ituano ele tem 6 categorias hoje lá, né? Ele está em agosto, o Juninho, conversando com a imprensa, ele falou que vai entregar os outros 2 campos de treinamentos. Então vai ter 4 campos ali, contando com o estádio, com o campo do Novelli. Então é 3 para treino. E aí tem categorias, o Sub-16, o Sub-15, né? Me corrija aí. O Sub-11 e o Sub-13 ele vai montar e está disputando já o Sub-15 e o Sub-17. O Sub-15 ganhou de 6-0 do São Bento nesse fim de semana e o Sub-17 perdeu de 3-1 pro 3-1 pro São Bento também. Pro próprio São Bento. Porque eles fazem o 15 e 17, acabam jogando, enfrentando o mesmo adversário nas 2 categorias. Para ajudar no deslocamento. Mas isso é importante, até essas 2 novas categorias que o Juninho vai reestruturar, vai montar. Isso mostra só a força e o trabalho sério realmente que o Juninho vem realizando no Ituano. Pode falar, Dado. Sobre a Copa São Paulo, a Copa São Paulo, a Copa Paulista e o Campeonato Sub-20 do Paulista, o Rogério Pinheiro vai ser o técnico de todos esses campeonatos, né? Ele foi da Copa São Paulo. E da Copa Paulista, o Ituano vai usar o quê? Vai usar os jogadores que já estouraram os 20 anos. Eles estão ainda, têm contrato com o Ituano, mas já fizeram 20 anos e não pode jogar o Campeonato Paulista. E o Campeonato Paulista, o Ituano deu muita sorte, porque nenhum grande caiu no grupo. É um grupo com 12 equipes e classificam 8. Então o Ituano tem grandes chances de passar para a segunda fase. E essa é a nossa torcida para que o Ituano possa seguir nesta competição. E vamos torcer sempre para que o trabalho seja mantido realmente. O torcedor aqui da cidade de Itu agradece. E você que nos acompanha na ITV, conferiu agora muita informação, não só do profissional do Ituano que vai disputar a Série D, mas também das categorias de base do Galo Rubro-Negro. Vamos agora falar do Paulistão 2016, jogos
importantíssimos neste último final de semana. As semifinais aconteceram, a final já está definida e nós deixávamos aqui, até o Dago e para o Rufino no último programa, deixávamos aqui no ar. Será que o Grêmio Osasco Audax vai aprontar novamente? E acabou aprontando contra o Corinthians no sábado. Vamos colocar aí na tela como é que foi Corinthians e Grêmio Osasco Audax, jogo que foi realizado no último sábado. As imagens já da Arena Corinthians. E esse Grêmio Osasco Audax, hein, Dago Menezes? Eu cobri esse jogo, né, pela rádio. É belíssimo o gol E do Audax. eu fiquei impressionado com a qualidade do meio de campo e do ataque do Osasco. Do Osasco Audax. E a defesa gosta de dar susto. A defesa, o goleirão e os zagueiros, eles gostam de dar um susto até pelo na estilo torcida. de jogo deles, eu né? acho que a torcida voltando muita bola. A torcida do Audax já é pequena e o susto e os problemas de infarto vão diminuir essa torcida. Mas é impressionante. O jogo que o Audax fez foi até os dois Esse é o gols. empate do Corinthians, né? Com o André. Saiu num erro da defesa, né? Foi sair jogando, como é característica do time, e acabou sobrando pro ataque do Corinthians, que O André. é o André que fez 2 gols, que não né? vem fazendo um bom campeonato, né, pelo Corinthians, e a torcida Aliás, pega bastante. E esse é o dele. segundo gol do Audax, um belíssimo gol. Eu quero perguntar pro Rufino, até que é goleiro, é mérito pro cara que acertou esse chute aí, aliás, do primeiro e o segundo gol, foram 2 belíssimos gols, ou o Cássio, com essa mania de ficar na risca da pequena área quase ali, estava adiantado nos 2 lances? Não, não tem como falar que foi falha ou foi um lance desse, porque o jogador do Audax pegou bem na bola. Queira ou não, é costume do goleiro mais alto ficar um pouco mais adiantado para ele fechar o ângulo do adversário, né? Talvez seria um goleiro mais baixo, poderia até chegar naquela bola por ele estar posicionado um pouco mais para trás. Mas como ele era um goleiro alto, ele cresce, vai um pouco mais para frente, e isso fez... Ele até saltou, tentou, mas não vamos dizer que foi falha nenhuma, não. Que esse jogo aí, o Corinthians teve 2 chances no começo, até que o Sidão tentou sair de brando, não conseguiu, o Corinthians não matou, porque a gente falava, esse jogo era 8 ou 80, ou o Corinthians ia golear, ou ele ia sofrer, e foi o que aconteceu, 2 chances, não conseguiu, o Audax fez o primeiro gol e conseguiu administrar bem. Aí já disputa por pênaltis, você viu que o André marcou pelo Corinthians, né? O Audax começou batendo, fez 1-0, o André empatou, e agora, ó, um erro aí do Corinthians, a bola vai na trave. O Romero, que vem jogando bem, né? Vencendo a torcida, vem conquistando a torcida com o futebol, ele acabou perdendo o pênalti. O Audax faz Foi o mais Fagner, um. não foi? Foi o Fagner, né? Foi o Agora Fagner. o Romero é o último Agora pênalti. o Sidão acabou fazendo a defesa. E o Audax treinou batida de pênalti, porque como bateu bem esses pênaltis. O Audax Bateram bem, impressionante. bateram O Rufino, com que é muito goleiro. estilo, né? Bateram no alto, que dificulta realmente a vida do goleiro. O Cássio que já sofreu durante o jogo, né, com esses 2 gols que ele acabou sofrendo. E na disputa de pênaltis, o Audax acabou sendo superior aí ao time do Corinthians, fez 4-1 e garantiu essa classificação para a grande final. O que faltou, Dago, para o time do Corinthians, você que acompanhou essa partida, e o Rufino trouxe um detalhe interessante, que ou o Audax seria goleado pelo estilo de jogo, ou o Corinthians sofreria, foi o que realmente aconteceu, mas o Audax conseguiu enfrentar o Corinthians de igual para igual e na arena, o que é muito complicado. Eu acho que esse jogo é mais mérito do Audax, que ele não se preocupou com quem estava do outro lado. Ele fez o jogo dele e que ele vem fazendo o campeonato inteiro. O Corinthians, nos primeiros 15 minutos, você analisar, o Corinthians fez uma pressão onde quase, como o Rufino falou, teve 2 chances para abrir o placar. E no primeiro tempo ele não conseguiu. Daí o time cansou e daí deu um espaço entre a linha de ofensiva e a linha de meio de campo, onde o Audax conseguiu trabalhar a bola. Foi aí onde ele chegou ao gol com o Bruno. Daí no segundo tempo o Corinthians volta com a mesma pressão, o Tite acerta o time, volta com o time compacto, encaixado, faz o gol. E da mesma maneira o Audax continua rodando a bola no meio de campo ali. O Audax ele não sentiu 41 mil pessoas gritando a favor contra, ele não sentiu um time com a camisa do Corinthians, ele botou a bola no chão e fez o jogo dele. Eu acho muito mais mérito do Audax do que do Corinthians, porque você manter uma pressão 45 minutos no campo de ataque, o jogador estava morto. Claro que os atletas do Audax possuem ali as suas características, eles têm as suas qualidades, mas qual que é o tamanho, a dimensão, Rufino, do trabalho do Fernando Diniz para que o time possa atuar dessa maneira? É taticamente. Obedecer taticamente o que o treinador pede. É o que a gente estava conversando. Será que uns jogadores desse do Audax, acho que tem 2, que é do Palmeiras,
tem o Camacho, que é do Botafogo. Por que não se destacam em clubes grandes? Porque talvez não obedece taticamente o que o treinador pede. E o Fernando Diniz cobra isso durante 3 anos e ele tenta sempre trazer mesmo a base dele. A mesma base, os mesmos goleiros, os mesmos laterais. Ele tenta encaixar esse time. Talvez num time grande isso não daria certo, porque sempre tem aqueles medalhão que falam, mas vai fazer isso, vai fazer aquilo. E queira ou não, no Audax todo mundo quer mostrar o seu futebol. Então, vai tranquilo, sai jogando. Não, errou, continua do mesmo jeito. Foi o que aconteceu. E o que acontece? O Corinthians ganhava todos os seus jogos na arena porque fisicamente atropelava todo mundo. Fisicamente os times que disputou o Paulistão estavam muito fracos. E pegou o Audax uma estrutura, fisicamente estava voando também. Foi o único time que bateu de frente com o Corinthians fisicamente, correndo do começo ao fim. E isso dificultou para o Corinthians, porque até que o Tite comentou, que não esperava o Audax aguentar do começo ao fim correr. E é aquele negócio, você está tocando a bola lá atrás, mas você está valorizando. Na hora que você precisa dar o apoio, aí sai todo mundo. Mas é o que... O trabalho que o Fernando Diniz realiza no Audax, ele já havia mostrado isso em outras equipes que ele comandou, como o Atlético Sorocaba, o Paulista, o Votorati. Ele consegue extrair o máximo do jogador, que muitas vezes é desacreditado. Ele mostra essa confiança, ele cobra bastante, é um cara muito enérgico, né, com os atletas, até na maneira que ele fala, ele xinga mesmo, o que tem que falar ele fala, e vem dando resultado, né, ele vem fazendo boas campanhas e agora conseguiu chegar aí a decisão do Campeonato Paulista. Agora, Dago, tem um detalhe que é interessante, que algumas pessoas até comentaram, daqui a pouco a gente fala do Palmeiras e Santos, mas ainda com relação ao Corinthians, mais uma eliminação no mata-mata, né, a 4ª eliminação no mata-mata, o técnico Tite acaba sendo eliminado e em casa, né? Então, o que aconteceu? Tomou um nó tático? O que houve aí? Porque no mata-mata a coisa não funciona. É uma urucubaca em cima do Corinthians, né? Vamos falar a verdade, né? Porque tem que voltar desse mata-mata para o Pacaembu, porque todas as decisões na arena ele não conseguiu ganhar. E é coisa que a gente não consegue explicar no futebol, né? Porque você vê um Corinthians que semana passada aqui, eu coloquei com o Corinthians como grande favorito para o campeonato. E ele chega e ele faz um negócio desse comigo, ele deixa eu com cara de tonto aqui. Mas o Corinthians, ele é um time ainda que ele não teve um teste de fogo ainda, né? Ele não pegou as equipes que ele pegou, no caso do Palmeiras, do Santos, ele não conseguiu fazer um bom jogo. As equipes bem armadas, né? Eu até coloco o São Paulo fora dessa, porque ele pegou um São Paulo totalmente bagunçado. Sim. O Corinthians tem que se provar ainda. Ele tem um excelente técnico, uma excelente maneira de jogar, mas ainda nas decisões, igual vai chegando agora na Libertadores contra o Nacional, ele tem que mostrar para que veio, ele tem que mostrar que é um time campeão, que é um time... E daí não importa, jogando em casa, jogando quando a pressão aperta, ele espana para um lado. Por isso que o futebol é bacana, né? E gera bastante discussão. Muitas vezes, nem sempre, né? O melhor acaba conquistando a vaga ou conquistando o título. Vamos aproveitar agora, então, vamos a Vila Belmiro conferir como é que foi a partida entre Santos e Palmeiras, outro jogão de bola pela semifinal do Campeonato Paulista. Aí o Santos já indo para o ataque, o Gabriel, né, o Gabigol, traz a bola para o meio e acaba fazendo 1-0 para a equipe do Santos. Você vê o Lucas Lima lá de trás, encontra o Gabriel lá na direita. Ele tira 2 marcadores e acaba mandando para o fundo da rede. E como é inteligente e rápido o Lucas Lima também, né? É impressionante. É um jogador que fatalmente não completará o brasileiro até o fim. Mas o Gabriel, que vinha jogando mal, ele jogou muito bem esse jogo. Ele carregou o time do Santos nas costas. Aí o segundo gol do Santos, já uma jogada lá pelo lado esquerdo. Você vê, aí o jogador do Palmeiras cai e permite o cruzamento com muita calma. Aí o Gabriel acaba finalizando e fazendo o segundo gol do Santos. Até aí, 2-0 para o Peixe, já segundo tempo. Para a torcida, a fatura já estava liquidada, o time já estava classificado. O pessoal já vai tomar banho para fazer os compromissos do fim de semana. E aí veio o Palmeiras, com o Rafael Marques, numa bobeira na zaga do Santos. Em 10 minutos fez 2. Acaba fazendo. Em 1 minuto e 48 ainda. Vai ser mais exato. 10 minutos em campo. Faltando 10 para o fim do jogo, isso é verdade. É enfiada do Mas aí foi o relaxamento do Santos, né? Aliás, o Barrios e o Rafael Marques que entraram no segundo tempo. E o Cleiton também. E aí o cruzamento da esquerda
Só a casquinha do Rafael Marques. Isso aí mata o goleiro, né, Rufino? Ah, sem chance. A bola no primeiro pau desviada, não tem como. Até aí, 2-2, acredito que a torcida do Santos deu aquela tremida com medo do prazo, treme, hein? né? 2-0 tá garantido. E aí a disputa por pênaltis. O Palmeiras marca o primeiro. O Santos acaba perdendo, né? Com o Lucas Lima. Mas isso foi bom, isso aí para abaixar um pouquinho, né? A bola, né? Tá se achando O demais. Palmeiras desperdiça o segundo. O Santos marca aí, se não me engano, David Braz, né? Isso. Mais um pro Palmeiras, agora ele consegue converter. E aí o Santos não desperdiçou mais, né? O Zeca jogou muito ontem. Um dos principais jogadores ontem do Santos foi o Zeca. Ó, de herói a vilão, né? Fez 2 gols lá e agora acabou judiação perdendo. foi ele, esse foi judiação. Mas esse daí também foi E bom. agora o Pra baixar a Fernando bola Braz também. correu, bateu pras fora. Tá, brincadeira, ele mandou longe essa bola, Tiro de né? meta. Os amigos meus Que são que paulinos aconteceu falam ali, assim, cara? goleiro artilheiro só tem um. Mas é importante destacar também que ele precisaria marcar aquele gol E pegar o próximo. E pegar o pênalti do Santos na sequência. O Santos teria que desperdiçar o pênalti para ter sequência ali a disputa. Porque o Santos já estava realmente em vantagem. Agora, independente do resultado, claro que o Santos mereceu realmente. O Santos, na minha opinião, tem mais time do que o Palmeiras. Né? Mostrou isso, tem mais qualidade técnica, tem maneiras de jogar aí a mais do que o time do Palmeiras, mostrou isso. E claro, que para o momento, como o Palmeiras empatou o jogo ali em 2 minutos, acabou empatando a partida, para mim o Palmeiras chegava com vantagem até para a disputa dos pênaltis. Mas aí o Santos conseguiu a classificação com méritos, né? Merecido também. Sim, vai ser um jogo interessante nas finais. Eu gosto de, vai ser um jogo mais 8-80 do que o próprio Corinthians. Mas a disputa de pênaltis é interessante. 2 goleiros de goleiro, o Fino pode falar, professor Sim. de goleiro, mas 2 goleiros pegadores de pênaltis, 2 times que têm uma rivalidade. Foi uma semifinal de Campeonato Paulista, assim, para quem gosta de emoção mesmo. Eu achei assim, o Santos melhor o jogo inteiro, relaxou após o segundo gol, daí o Palmeiras mostrou que vai ter um time competitivo pro resto do ano. O Cuca até fala em contratações, em dispensa no elenco. Ele já deu uma declaração pós-jogo falando que precisa dar uma enxugada, que 40 jogadores é demais. Mas eu acredito no Palmeiras forte pro brasileiro. Porque é um técnico que melhorou, que o time que jogava com o Marcelo Oliveira e o time que jogou essa semifinal com o Santos é um time completamente diferente. Agora, é impressionante, né, Rufino? Apesar da qualidade técnica que tem o Santos, e eu disse aqui, um elenco superior ao elenco do Palmeiras, é impressionante quando essas duas equipes se enfrentam, o equilíbrio, né, que vem acontecendo, as últimas decisões todas aí nos pênaltis. É que já começa com as polêmicas fora, né? Fora de campo. Praz, já, Ricardo Oliveira. Ricardo, Lucas Lima. Então, essa provocação, querendo ou não, o pessoal já leva para campo e já começa naquela adrenalina. Então, toda a bola é dividida na raça, na vontade. E foi o que aconteceu. Mas o Santos, em casa, era o favorito, né? Eu até acreditava que o Santos poderia até golear mais o Palmeiras. Só que o Palmeiras conseguiu se segurar. Só que o momento que o Santos foi para cima, apertou, conseguiu fazer os gols. Foi o momento que o Dagoberto falou, deu aquela relaxadinha, achou que já ganhou, foi a hora que o Palmeiras surpreendeu. E nos pênaltis, a gente fala assim, não é loteria, né? Nos pênaltis a gente fala assim, é comprometimento, ter confiança, responsabilidade, você achar que tem que bater lá em cima, vai bater lá em cima, não ficar com medo. E deu só dó do Rafael, porque foi o herói, estava tendo acesso sendo o herói do jogo, bateu um pênalti meia altura, como todos os goleiros gostam, né? E a humildade do Vanderlei pegando os pênaltis merece por causa disso. Porque eu falo assim, a gente goleiro, quando a gente erra, a gente tem que assumir os nossos erros. Claro. Tem que assumir. E uma coisa que eu fico bravo, que é o Denis, que é do São Paulo. Ele erra e não assume. E o Praz também é um, que se ele erra, ele não assume e ele é muito arrogante. E isso faz a diferença. E o Vanderlei, tranquilinho, fez a parte dele, pegou os pênaltis, saiu, abraçou só a torcida, sem precisar. O Praz, o primeiro pênalti já pegou e começou tudo aquilo lá. Nessas horas que a gente vê o goleiro de verdade, que joga pro time, e o goleiro que quer se aparecer. Tá aí, classificado o Santos, pega o Audax, jogo de igual para igual. Eu acreditava que se o Audax pegasse o Palmeiras, o Audax seria favorito. Mas com o Santos é um jogo de igual para igual, não dá para dizer favorito. Pode ser o Santos favorito por fazer o segundo jogo na Vila Belmiro, né? Mas vai ser um jogo que nem ele falou, é 8 ou 80, não vai ter um... As datas já estão definidas, vamos conferir aí as datas das finais. Serão 2 jogos, é diferente do que aconteceu nas quartas e na semi, 2 partidas. Então o primeiro jogo, domingo, dia 1º de maio,
aí feriadão, né? 4 da feriado de domingo é sacanagem também. 4 da tarde, no Prefeito José Liberati, em Osasco, o Audax vai enfrentar o Santos, e o segundo jogo no dia 8 de maio, no outro domingo, aí a partir das 18 horas e 30 minutos, na Vila Belmiro, Santos e Audax. O Santos, aliás, está de parabéns, é a 8ª decisão aí do Paulista de forma consecutiva. Para você, Dago Menezes aí, decisão, Santos e Audax, quem fica com o caneco? Eu acho que o Audax ganha o primeiro jogo, mas o Santos na Vila é muito forte. O Audax, se der essa perdida na zaga ali, igual ele deu contra o Corinthians, o Ricardo Oliveira, Lucas Lima, Gabriel, eles não perdoam, não. Você teve mais um tempinho para pensar, Rufino, aí mantém o Santos a favorito? Não, o Santos é favorito, mas acredito que o Audax fazendo o primeiro jogo em casa, se ele conseguir um placar elástico, sei lá, de 2 gols de diferença, fica até difícil do Santos tirar lá, porque o Santos vai vir para cima e o Audax, queira ou não, é rápido, né? Então isso pode fazer a diferença. Só que se for 1-0, 1-1, infelizmente na Vila Belmiro o Santos vai sair com o título. Será que o Audax vai respeitar o time? Não respeitou o Corinthians, será que vai respeitar o Santos nesses 2 jogos? Vai jogar do mesmo jeito. O Vampeta, que é o dirigente, é o presidente, ele dá todo o respaldo para o time jogar desse jeito. E tem que jogar, porque vai mudar agora. Fez 18 jogos, 16 jogos, 18 jogos assim. E ele deu uma entrevista ontem, que quando ele foi campeão mundial, ele rolou, né, lá no Planalto. Lá, foi, né? Exatamente. E esse ano, se o Audax for campeão, ele falou que vai dar um selinho na Dilma. Ele prometeu isso, hein? Meu Deus do céu. Vamos ver o que vai acontecer então nesses 2 próximos finais de semana. A grande final do Campeonato Paulista, Santos e Grêmio Osasco Audax. Queria agradecer ao Dago Menezes pela presença, participou conosco aqui nesse bloco, falando de Ituano, falando de Paulistão 2016. Na sequência nós vamos falar de Amador. E você pode fazer o seu merchan, Dago, tá aí seu programa também na rádio, Convenção aqui em Itu. Sim, estreia né? Estreando a Kombi Desgovernada às 8 horas da noite, das 8 às 10, todo dia na rádio Convenção. Teve programa de humor, com entretenimento, bem relaxar na hora do Jornal Nacional, na hora da novela, vai ser bem mais proveitoso. Tá certo. Obrigado aí ao Dago Menezes pela presença. Na sequência, nós vamos falar de futebol amador, depois do intervalo. O Rufino vai permanecer com a gente. Teremos aqui o Felipe, jogador do São Paulo, para falar muito sobre esta rodada que aconteceu no último final de semana, rodada que o Palestra folgou. Aliás, quero mandar um abraço para o Gabriel Campreguer. Hoje não está participando desta edição aqui do ITV Futebol Clube, alguns compromissos profissionais e, claro, está junto com a família, né, Gabriel? Um abraço, um beijão, aliás, para a Luísa, que nasceu nesta última semana. Mais uma aí para a família Campreguer. Um beijão para a Luísa. Gabriel volta com a gente na próxima semana. Vamos para o intervalo. Na sequência, a bola vai rolar aqui para o futebol amador. Secom, Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. De volta com o ITV Futebol Clube, e você que está nos acompanhando pelo canal 24 da NET, pode participar com a gente através do e-mail, que é o itvfutebolclube@itu.tv.br, ou pode interagir também através da rede social no facebook.com/ITV Futebol Clube. E se você perdeu alguma edição do ITV Futebol Clube, basta acessar o site da ITV, itu.tv.br. Lá você confere todas as edições do nosso programa e também confere toda a programação da ITV, canal 24 da NET. Neste bloco, nós vamos falar de futebol amador. Estamos aqui hoje com um convidado que é o Felipe, atleta do São Paulo, jogador do São Paulo. São Paulo que nesta última rodada, né, Felipe, venceu o Skol Ball e é o único 100% no Campeonato Amador de Itu. É isso, Bruno. Obrigado pela oportunidade aí. Tá parabenizando também o programa pela cobertura do Amador aí. Só valorizando ainda mais nosso Amador, que é considerado aí o mais importante aí da região. Nós ganhamos aí de virada, né? Conseguimos a vitória no segundo tempo e estamos mantendo aí o 100%, né? Vocês enfrentaram o Skol Ball, queria mandar um abraço aí pro nosso Teta, que é o treinador do Skol Ball. Também tem uma galera de Porto Feliz jogando pelo Skol Ball.
E como é que foi a partida, Felipe? Você disse que venceram de virada, o time teve dificuldades, o São Paulo teve dificuldades no começo do jogo. Como é que foi a partida contra o Skol? A partida foi uma partida que começou muito, o São Paulo muito apático, né, dentro da partida, meio que perdido na marcação. É uma situação que a gente sempre tenta estar arrumando isso antes de começar os jogos, até por se tratar de amador. Sim. Acho que o mais importante é a gente estar defendendo para depois ter a qualidade aí individual ali no ataque, né, e coletiva. O Skol começou muito bem, no caso, tiveram chance de ampliar o placar, de fazer 2 ou 3 gols, e no final do primeiro tempo ali a gente conseguiu acertar a equipe. E com o decorrer da partida também, com as trocas, né, o pessoal do Skol foi cansando, foi substituindo, né, e a gente substituindo e foi mantendo o nível, inclusive com a entrada, o Munhoz entrou, o primeiro toque dele na bola foi o gol, né, então conseguimos a virada aí no segundo tempo, tivemos chance de ampliar o placar também, de ter uma abertura mais no placar. Ô Rufino, o que o Felipe acabou destacando aqui, nós estamos sempre discutindo isso aqui no ITV, que é a questão do elenco. Né? Você passou por uma situação aí nessa última rodada, queria que você falasse também com a equipe do Juventus, que acabou tropeçando, mas a questão do elenco. Né? O Felipe disse aqui, o São Paulo foi substituindo as peças e conseguiu manter a qualidade técnica, né, para o jogo, enquanto que o adversário Skol fez algumas mudanças e esses atletas acabaram não rendendo. Então a importância realmente do elenco pode fazer a diferença, né, Rufino? Com certeza. E queira ou não, o São Paulo, Palestra, Grêmio, Juventus, tem uma estrutura financeira melhor. Então, queira ou não, pode trazer muitos jogadores de fora, ex-profissionais, né, que está atuando até ainda no futebol, joga na região, joga direto. Sim. Mas que faz, o pessoal fala os extras, né? Faz o extra num sábado, faz um extra no domingo. E isso faz a diferença. E tem um ou outro jogador da cidade ou quem assim que se cuida, né? Se cuida, se prepara para jogar. Agora muitos não. E chega num jogo mais difícil que o solzão que de sábado estava demais. Se você não tiver perna, você não consegue. A nossa equipe, jogamos contra o Faixa de Gaza, sabíamos da dificuldade que ia ser, porque nós jogamos a Copa Secom contra eles uma semifinal, foi muito tumultuada, nós saímos perdendo de 1-0, viramos 3-1, e um jogo ficou meio engasgado pro time dos caras. Na último sábado eu conversei com o Magrão, treinador do Faixa, ele falou assim, amanhã o único resultado que interessa para nós é a vitória, porque nós vimos de 2 derrotas. Eles estavam bem na competição, depois folgaram, falou, né? Assim, amanhã vamos passar por cima de vocês. E quando eu entrei no vestiário do Juventus, eu ainda falei assim, se preparem, gente, que hoje o bicho vai pegar. Só que na hora que eu entrei, tinha 8 jogadores. Comigo deu 9. Aí eu falei, agora já era. Aí o Paulão, treinador, falava, não sabia o que ia fazer. Daí tava eu e o Marcos Vinícius, né, o goleiro. Nós estávamos tirando para o ímpar para ver quem ia na linha. Tava uma situação, a gente começou a brincar, mas depois, como foi chegando na hora do jogo, eu falei, viu, o negócio vai acontecer mesmo, não vai ter jeito. Mas nisso chegou o Aldinho, chegou o Humberto, chegou o Corsetti e conseguimos entrar com 11 em campo. E eu fiquei pro lado de fora e começamos a gritar, orientar ali, só que teve muitos jogadores que jogou improvisado. E isso dificulta. Um meia esquerdo teve que jogar na lateral, um atacante teve que jogar de volante. Então isso faz a diferença. E você pega um time bem estruturadinho, queira ou não, do Faixa, né? Porque o Faixa tem um elenco, uma base titular poderosa. O time dos caras é forte e tem um elenco que ajuda. E começou o jogo, 5 minutos, 1-0, 10 minutos, 2-0 pro Faixa. Aí começou aquela, viu, como é que é, gente? É 11 contra 11, vamos jogar. Aí conseguimos se reabilitar no jogo, crescemos aos poucos, fizemos um gol, tivemos chance de empatar no primeiro tempo. Acabou o intervalo, 2-1 para eles. Nós falou, viu, nós respeitou demais. Só porque nós estamos sem elenco, tá jogando improvisado, não precisa a gente ficar recuado. E foi isso. Psicologicamente, nosso time recuou e o Faixa veio atropelando. Os primeiros 15 minutos só deu Faixa. Na volta pro segundo tempo, nós pensou, vamos continuar em cima do Faixa. Saiu a bola, o Faixa veio e fez 3-1. Aí, queira ou não, o time deu aquela caída de novo. Vamos lá, continuamos trabalhando a bola e, queira ou não, os jogadores muito experientes, que já têm passagem por grandes equipes, né? O Paulista, como o Vidal e o Humberto. O Humberto é treinador do Nacional de São Paulo e o Vidal já passou, né, por várias equipes. E esses caras mais experientes fazem a diferença nessa hora. Calma, gente, toca a bola, toca a bola, toca a bola. Achamos o segundo gol do Léo. Léo, um atacante, vem de Campinas, já passou por várias equipes profissionais, tanto fora do país. Jogador muito inteligente. E o Vampeta da cidade, aos 35 mais ou menos no segundo tempo, soltou uma pancada no meio da rua, sem chance. Fizemos 3-3, tivemos chance de virar o jogo. E isso mostrou, querendo ou não, a força da equipe do Juventus. Mesmo com o time quebrado, que a gente falou, que não era o elenco, jogando jogadores improvisados, mas mostrou a força do Juventus, que
Viemos do empate contra o Cruzeiro, que era para ser o favorito, nós ganhávamos, só que faz 8 anos que o Juventus não ganha do Cruzeirinho. O Cruzeirinho era um time B do Juventus, aí ficou essa rivalidade. Então, contra o Juventus, o pessoal dá a vida, né? É complicado. E agora viemos de mais um empate. Semana que vem é folga, o Juventus folga, e volta contra o Palestra do nosso amigo Gabriel. Aliás, Felipe, isso que o Rufino acabou destacando aqui, ele citou a força do Juventus, você vê, mesmo com dificuldades ali para formar o elenco para essa partida, é importante a gente destacar, porque o Juventus tem um elenco forte, teve dificuldades nessa rodada para ter um plantel ali, foi com 12 jogadores, né, Rufino, para o jogo. Ô Felipe, acho que isso mostra que equipes que têm uma certa tradição e são apontadas aí pela imprensa local como equipes favoritas a todo ano para chegar realmente disputar o título, acho que isso acaba pesando também. O fato camisa, né, como a gente popularmente chama, a camisa pesa, né, e o adversário sente isso. Com certeza, com certeza. A equipe do Juventus é tradicionalíssima, né? É uma equipe aí, vários finais consecutivos. Eu mesmo, na época de Mecânica Boni e Palestra, nós fizemos de 2010 até 2014 4 finais seguidas, né? 2 títulos nossos, 2 deles. Eles têm aí o peso, né? Os jogadores, o Rufino conhece aí, jogadores ex-profissionais que muitos acabaram de sair do profissional, estão voando aí pro amador, né? Então, mesmo com 12 jogadores, é o Juventus que você tem do outro lado. É diferente você pegar 12 jogadores de uma equipe um pouco mais baixa. O São Paulo também teve essa dificuldade, né? A gente por ter, na verdade, de Tu, só eu sou de Tu, né? A maioria de fora, né? Um ou outro que ainda não está nem fazendo parte do elenco por enquanto. A gente tem a dificuldade pelo horário. Muito cedo, o primeiro jogo, 15 para as 9 da manhã, o pessoal chega no vestiário quase no horário do jogo. Então, a gente tem essa dificuldade até para a escalação. E a questão do sol também, o calor, todos os resultados nossos foi feito no segundo tempo, por questão de elenco também. O São Paulo também tem uma camisa grande, também tem um peso também para estar disputando o campeonato, né? Todas as equipes eles entram com aquela vontade que gera uma dificuldade. Tivemos uma dificuldade contra o Faixa de Gaza também, mas no segundo tempo eles acabaram cansando. Com nossas mudanças conseguimos fazer o 3-0. Tivemos dificuldade contra a equipe do Cruzeiro também, que foi o mesmo fato. Na mudança a gente conseguiu fazer o 2-1. Todos os gols nossos no segundo tempo, inclusive contra o Skol também na última partida, né? Onde o elenco nosso vem mostrando qualidade. Mas é que nem o Rufino falou, a tradição, a camisa também faz a diferença, né? Faz a diferença, com certeza. Acaba pesando. Bom, nós falamos aqui já com relação à partida do São Paulo, que acabou vencendo o Skol. O São Paulo é o único 100% até aqui dentro do Amador. E o Rufino trouxe alguns destaques com relação ao tropeço, o empate do Juventus dentro da competição diante do Faixa de Gaza. Nós vamos colocar na tela agora todos os resultados que aconteceram neste último final de semana pelo Amador de Itu. Vamos conferir. Então já está aí na tela, ó. Então, o destaque aqui que o Felipe já trouxe: Skol 1, São Paulo 2, a vitória de virada. Cidade Nova 1, Grêmio também 1. Quero que o Rufino fale daqui a pouquinho dessa partida. O Tabajara acabou sofrendo mais uma derrota, perdeu para o Jardim Europa por 2-0. Cruzeiro perdeu para o América por 2-1. Faixa de Gaza 3, Juventus também 3, o empate aí da equipe do Juventus dentro da competição. Rufino, fale desta partida aí envolvendo estas equipes, destas partidas, aliás, que nós trouxemos aqui os resultados. Queria que você destacasse esses jogos. O Grêmio e Cidade Nova seria um jogo, foi feito até lá no Tite, né, na própria Cidade Nova. Segundo jogos que estão mandando do Amador lá esse ano. O Grêmio era como favorito para essa partida. Tive conversando com o Paco, treinador, que é um dos donos da equipe. O time dele pressionou do começo ao fim, só que aquele negócio, quem não faz, toma, né? E o time do Cidade Nova esse ano está bem estruturadinho, tem muitos jogadores da cidade de Sorocaba que está compondo o elenco. O Juventus fez um jogo contra eles lá, ganhamos de 1-0, um jogo difícil. Na outra rodada eles vieram e jogaram contra o América, tomaram 6-2, mas um jogo muita confusão, expulsão, que não deu para entender como foi, porque o jogo que eles fez com nós foi perfeito da equipe do Cidade Nova. E ontem, pelo jeito, foi a mesma coisa, né? Porque o Cidade Nova se impôs, principalmente no segundo tempo. Primeiro tempo tomou uma pressãozinha, mas no segundo tempo se impôs, fez o gol. Porque apesar do jogo ser lá no Tite, o Grêmio era favorito para Era favorito, ano, até porque é o que a gente fala, pela camisa, tradição, né, Felipe? E pelo elenco, né? O elenco, grandes jogadores que estão lá, né? Diego Barros, os caras faz a diferença nessa hora. Mas futebol é isso, né? Tem que ralar e o time do Cidade Nova mostrou qualidade.
e conseguiu um empate importantíssimo, porque a classificação, os times pequenos eu falo, porque o ano passado eu estava no São Francisco e eu brigo para a classificação, é uma coisa. Os times grandes a gente tem que arrancar um pontinho. E os times pequenos a gente tem que bater de frente com eles. Sim. Então, Cidade Nova já conseguiu um empate importante e pode dar continuidade na briga pela classificação. Voltando ao Jardim Europa e o Tabajara, infelizmente o Tabajara acredito que vai ser o rebaixado desse ano. Mais uma derrota, né? A porque situação está ficando delicada. Eles estão tentando trazer jogadores de fora, mas financeiramente um time é complicado que eles estão passando. E o Jardim Europa, o treinador Ling, né, o Ricardo Ling, faz a diferença por trás. Todo o time que ele monta, o Felipinho lembra no São Paulo. Né? Então ele monta um time bem estruturado, e jogadores ele tem muito conhecimento. O que é interessante com relação a essa equipe, o trabalho do Ling, é que muitos times acabam trazendo jogadores que tiveram experiências em equipes profissionais, né? Atletas que disputaram até competições internacionais. Temos diversos casos aqui no Amador de Itu, mas no caso dessa equipe tem o Ling, que é um treinador com experiência no profissional. Né? Recentemente comandou a Pirassununguense, comandou o Palmeirense de Porto Ferreira. Tudo bem, equipes da 4ª divisão, mas é um futebol profissional, é uma competição diferenciada e o Ling tem toda essa experiência já, né? Então é essa estrutura. Porque antes do Ling sair, todo mundo falava, o Ling era o bruxo, né? Nós falamos o bruxo do amador, porque ele, o jogo tá perdendo, ele faz as substituições dele, ele cobra do jeito dele, não é muito de ficar gritando, ele chama o jogador, cobra e sai o resultado, né? Ocorre o resultado. E o Calixto e o Lucão foram muito felizes, são os presidentes do Jardim Europa, foram muito felizes em convidar o Ling para assumir. E tá aí, o Jardim Europa vem fazendo um bom campeonato, só teve uma derrota por Palestra, né, que alguns jogadores não veio, mas é um time que com certeza vai classificar e vai perigar entre os 4. Vai perigo ele ficar entre os 4 ali, deixar um dos grandes fora ali, entre os 4 primeiros, porque os 4 primeiros têm vantagem para o mata-mata. O primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º e joga por essa vantagem. O outro jogo que teve, o América e o Cruzeiro, um jogo conturbado, principalmente para o pessoal do América, que mais um jogo o goleiro deles não veio. O América, que é o goleiro titular, estava jogando em Salto pelo time do Inter Marília. O goleiro reserva é da cidade de Boituva. Mais uma vez teve compromisso, não pôde vir. Por isso que a gente fala, os jogadores de fora nessa hora faz a diferença. Acaba dificultando. Aí, tem um compromisso, não consegue chegar. O Felipe já destacou aqui até a questão de horário. E era o primeiro jogo, chegar. Às 8h45. É complicado para o cara chegar. Então fica difícil. Primeiro jogo, o América estreou contra o Grêmio, que é uma tradicional equipe, e o principal jogador do América jogou no gol, que foi o Johnny. E teve o resultado negativo e perder 2-0. E essa semana quem jogou foi o primo do Johnny. O Danilo jogou, fechou o gol, despegou umas bolas boas lá. Teve um certo tumulto entre o treinador do Cruzeirinho e a arbitragem, discutindo em relação à penalidade ou não. Após o jogo, teve um certo empurra dentro da porta do vestiário ali do juiz, mas o pessoal se acalmou. O Cruzeirinho também vai chegar para brigar. Ele vai ficar ali entre 7º e 8º, brigando, porque está com um time bem estruturadinho. Mas não pode se perder nessas horas, né? Se perder, tomar 2, 3 expulsos aí, complica o time. Daí, a fase seguinte, o próximo jogo, que a gente vê como vai ser, né? Pois é, vamos aproveitar então e conferir, né, a classificação do Campeonato Amador de Itu após a realização de mais uma rodada. Vamos ver a situação das equipes. Olha lá, o América é líder com 9 pontos, mas tem um detalhe aí que o América tem um jogo a mais do que o São Paulo, que é o time do Felipe aqui, que também soma 9 pontos, ou seja, em 3 jogos, 3 vitórias. O São Paulo é o único com 100% de aproveitamento. Depois vem o Jardim Europa com 9 pontos, também 4 jogos. Né? O Juventus tem 8, o Grêmio 8 pontos, o Palestra tem 7, mas o Palestra folgou, né, Rufino, nessa última rodada do Campeonato Amador. Skol Ball, 3 pontos, Cidade Nova, 1 ponto, e aí vamos com faixa de gás 1 ponto, Cruzeiro 1 e Tabajara até agora, 4 jogos, nenhuma vitória. Infelizmente o time ainda não pontuou e está com um saldo negativo de 12 gols. A situação é muito delicada realmente do Tabajara. A gente vinha conversando aqui com o Gabriel Rufino nas últimas edições do programa e a gente falava que a tabela já vai ganhando forma e tal, mas deu uma mudada boa, né, nessa última rodada aí. Deu uma mudada com a vitória do Jardim Europa e do América, né? Que eles conseguiram fazer os placares. O Jardim Europa jogou contra a equipe Tabajara, que era a lanterna. A obrigação era ganhar, era o favorito.
né? Assim como o América ia pegar o Cruzeiro está lá embaixo, o América já tinha ganhado 2, estava com moral pessoal, conseguiu fazer o dever de casa, né? É a questão que eu falo, o Juventus não fez o dever de casa e o Grêmio não fez o dever de casa, que seriam os 2 favoritos na partida. O Skol não era favorito, o favorito era o São Paulo, saiu perdendo de 1-0, mas se impôs e virou, então um dos favoritos. Sim. Próxima rodada, o Juventus não joga. Aí o Juventus só volta contra Palestra e São Paulo. Então vai ser uma briga direta para ver se vai chegar entre os 3 primeiro ou se vai ficar do meio da tabela para baixo. Agora, pelos tropeços aí do Juventus, né, que você já falou bastante, e pelo tropeço do Grêmio também, a rodada acabou sendo boa para o Palestra, que folgou? Com certeza. O time do Palestra está com 6 pontos. 7 pontos. 7 pontos. 7, tá com não 7. jogou. Próxima rodada, dependendo dos resultados, ele ganha, ele chega na liderança. Sim. Sem, né, ficar tranquilinho. Sem precisar. Agora, se tivesse o Juventus e o Grêmio ganhado, podia chegar a 11, 10. Aí já dá um distanciamento. Sim. Queira ou não, o pessoal fala, os time pequeno ganhando, os time grande fica tranquilo, que é os 4 primeiros. Agora, se o time grande vai ganhando, né, Felipinho? Aí já complica, né? Espero que a gente continue ganhando, mantenha o 100%, né? Aliás, o São Paulo vai ter um duelo difícil, né, na sequência. Vamos colocar na tela aí já a próxima rodada, que aí o Felipe fala bastante, já projeta esse próximo compromisso do São Paulo. Vamos lá com os jogos, ó. Sábado, às 3 horas da tarde, Souza Lima, hein? São Paulo e Grêmio aí. São Paulo e Grêmio, daqui a pouco o Felipe fala dessa partida. No domingo, às 8h45, no Wilson Belon, Cruzeiro e Skol. E às 10h45, América e Palestra. E no domingo ainda, às 8h45, esses jogos no Tite, ó, 8h45, Tabajara contra o Faixa de Gaza. E às 10h45, Cidade Nova e Jardim Europa. O Rufino vai falar destas outras partidas, né? E eu queria que o Felipe falasse desse compromisso aí do São Paulo, vai enfrentar o Grêmio, como nós já destacamos aqui em diversas edições, o Grêmio é um time favorito, né, a brigar aí pelo título, tropeçou, é verdade, nesta última rodada, e vai pegar agora o São Paulo, que é o único 100%, Felipe, e aí? O Grêmio é uma equipe muito forte, né, o Paco vem investindo bastante aí no futebol amador, todo ano aí ele entra como favorito, né, ao título. A rivalidade São Paulo e Grêmio é muito grande, né? Porque em 2014 foi uma final São Paulo e Grêmio, né, Rufa? Isso. E onde o São Paulo saiu vencedor, você ainda não estava no São Paulo, né? Semifinal ano passado. Na semifinal ano passado perdemos para o Grêmio, isso já estava no São Paulo, tomamos gol ao último minuto, né? Onde fomos eliminados e o Grêmio acabou sendo vice-campeão com o Juventus. É uma rivalidade muito grande, né? Só que também é a nossa prova de fogo, né? A gente está 100% aí pegando consideradamente os clubes pequenos, né? Agora a gente tem uma sequência aí de Grêmio, Juventus. Eu acho que vai ser um belo jogo aí no sábado à tarde que o pessoal pode ir prestigiar lá. Com certeza vai ser um excelente futebol. Ô, Rufino, nesses demais jogos, né, as demais partidas do sábado e do domingo e mais uma rodada do Amador aqui de Itu. O Faixa de Gaza vai pegar o Tabajara. Acredito que seja mais uma derrota do Tabajara, porque o Faixa de Gaza é um time que sempre chega, está bem estruturado, tem alguns jogadores como o Misael lá de Indaiatuba e o João, atacante, são fenomenal, tem que encostar, que senão eles fazem a diferença. Provavelmente esse jogo o Faixa ganha. O clássico também lá na Cidade Nova, Jardim Europa e Cidade Nova. Favorito é o Jardim Europa, até mesmo, né, pelo Ling, ele está lá, e pelo elenco ter mais estrutura que o próprio Cidade Nova. Então acredito que o favorito seja. Vai jogar América e Palestra. É um jogo que fica meio uma rivalidade. Começo do ano teve um amistoso em Salto. O Palestra ganhou de 6-2 do América. Quem será que vai pro gol nesse jogo aí? Então, aí... O goleiro, vamos aparecer no jogo aí, pô. Vamos ver se o goleiro do América vem, né? O pessoal contratar um goleiro. Teve esse amistoso em Salto, o Palestra ganhou de 6-2. Chegou na Copa Secom aqui, se enfrentaram e o América eliminou o Palestra nas quartas de final, né? No finalzinho o América eliminou. Gol no final, né? O gol no final. Fala gol no final, o Gabriel começa a tremer. O Gabriel até treme. Ele gosta de lembrar. O América e Palestra vai ser um jogo assim que a gente tem o favoritismo pela camisa, pela tradição do Palestra, mas é um jogo aberto, a gente não pode falar, ainda mais se o goleiro do América vir. Se o goleiro do América não vir, aí o favoritismo aumenta mais ainda para o Palestra. E o outro jogo, Cruzeiro vai enfrentar a equipe do
É Cruzeiro, a próxima Vou colocar rodada, na tela Cruzeiro lá, e ó. Skol. Cruzeiro e Skol. Skol que tá oscilando bastante, então, né? tá oscilando, eles perderam o primeiro jogo, aí depois conseguiram a recuperação, jogou bem contra a equipe do São Paulo. Acredito que o Cruzeiro, o Skol seja favorito em cima do Cruzeiro. Agora, se o Cruzeiro jogar na mesma vontade que jogou contra a equipe do Juventus, vai ser um jogo equilibrado. Esse aí não tem muito favoritos, desse aí não. Tá, na sua análise, Rufino, na sua avaliação, existe um certo equilíbrio, mesmo com alguns times tropeçaram, grandes, mas existe um certo equilíbrio? Você acha que os considerados grandes, entre aspas, são realmente os favoritos pelo que você viu até aqui? Então, até aqui, esse favoritismo inteiro não apareceu ainda. Porque você vê muitos jogos, está tendo empate, o próprio Juventus empatou, o próprio Grêmio empatou, né? O Palestra, que não está vindo bem assim. E os times pequenos estão se mostrando, que é o caso do América, do Jardim Europa. E é o que acontece, futuramente, depois da quinta, sexta rodada, que começa a se encorpar. Principalmente quando começam os clássicos. A partir de semana que vem começa o clássico, o Grêmio e São Paulo, depois na outra rodada já é Juventus e Palestra, e na sequência Juventus e São Paulo. Então nessas horas, quando começar a se cruzar os times grandes, aí que a gente vai ver como vai ser a tabela. Ô Felipe, você falou que é a prova de fogo, né, do São Paulo nessa próxima rodada, pelo fato de enfrentar o Grêmio, é um clássico, como já destacou aqui o Rufino, mas o São Paulo, pela campanha que vem realizando, você acha que é o time a ser batido, independente desse clássico agora contra... É o time a ser batido? Não digo pela o time a ser batido, mas pela realizando. campanha sim, né? A gente vem 100% no campeonato, né? Mas a equipe do Grêmio é uma equipe muito forte. E tem um elenco que nem nós ganhamos os jogos no segundo tempo. O Paulinho entendeu muito bem o jogo, nosso treinador, e fez as substituições ali no momento certo, colocou peças que realmente quem ele colocou fez a diferença, né? Só que o Grêmio também existe esse elenco, né? Então o Grêmio não são só 11 jogadores quando a gente vem em clubes menores, né? Nós somos o time a ser batido por estar na liderança, 9 pontos ali, estamos à frente do Grêmio, mas é um clássico, não tem como arriscar um palpite aí, vai ser um jogão de bola. Tá certo, falamos bastante aqui sobre o Amador de Itu. Ô Rufino, tem destaque também para o futebol de salão, futebol da região, futebol feminino, você que acompanha bastante a galera? Hoje está tendo um jogo, a seleção de Itu vai entrar na segunda-feira em quadra contra a equipe do Santa Rita. É um time difícil desse Santa Rita, porque na Copa do Cruzeirão, todo jogo eliminatório. Eles jogaram 3 jogos, a equipe do Santa Rita, ganharam de 10-1, 10-0 e 11-1. Então vai ser uma situação difícil. Vai ser uma situação difícil para os meninos lá do Paulo Curió, mas força aí, o pessoal tem que buscar essa classificação. Lembrando que são 264 equipes e já está entre os 16, né? Então a seleção de Itu vem fazendo um bom campeonato. E a seleção feminina, comandada pelo Edson Corse, vai jogar o mata-mata também do Cruzeirão, já na fase de quartas de final, contra a equipe da Galácticas de Sorocaba mesmo, jogo eliminatório, na segunda-feira. Na quarta-feira já tem um compromisso lá em Itapeva contra a equipe de Votorantim pela Copa Record, também jogo eliminatório, é quartas de final. E na quinta-feira vem até a cidade de Salto pegar Piedade pelas quartas de final da Copa TVT. Essa semana vai ser a semana decisiva para as meninas do Edson Corse. Tá aí, semana cheia para a galera do futebol de salão e também da seleção feminina. Felipe, obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol Clube. Sorte para o São Paulo na sequência aí do Amador de Itu. Obrigado, Bruno. Quero agradecer você, ao Gabriel, pela oportunidade aí, estar falando um pouquinho mais do nosso time do São Paulo e sucesso aí no programa. Tá certo, obrigado. Aliás, o Gabriel Campleguer, que estará de volta conosco na próxima edição. Esta edição aqui, apito final. Está acabando agora esta edição e nós voltaremos na próxima semana, não só com o Gabriel, mas também com os destaques com relação à primeira partida da grande final do Campeonato Paulista, o jogo que acontece em Osasco, Audax enfrentando a equipe do Santos e, claro, todos os detalhes da rodada do futebol amador aqui da cidade de Itu. Um abraço e até o próximo programa.